Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um curso de formação. Nós estamos estudando com vocês o Evangelho de João, a segunda parte, para que possamos entender um pouco mais sobre a questão aí da reflexão sobre a Semana Santa. Hoje eu peço que vocês leiam todo o capítulo 14, é sobre ele que nós vamos fazer a reflexão. Quero hoje já começar chamando a sua atenção para um dado importante. No versículo 31, vocês vão observar a seguinte frase no final do versículo, no versículo 31, quando o Jesus ele faz um convite aí aos seus discípulos: levantai-vos, vamos-nos daqui. Se você pegar essa parte e pular lá para o capítulo 18, você vai ver que existe uma conexão. Portanto, todo o capítulo 15, 16 e 17, melhor dizendo, 15, 16 e 17, são acréscimos da comunidade. A comunidade acrescentou esses versículos. Então, 14 e 31, você já pode pular claramente para o capítulo 18, tá? Então, do capítulo 14, 31 para 18, você vai perceber que existe um encaixe certinho aí. Agora, um dado importante para que a gente entenda esse evangelho no conjunto é perceber que o capítulo 13, o capítulo 14, o capítulo 15, o 16 e o 17, na verdade nós chamamos de discurso de despedida. É Jesus se despedindo dos seus discípulos. Aí a pergunta é: por que esse discurso de despedida está aqui? Porque quando a comunidade joanina escreve esse capítulo, ou esses capítulos, nós não podemos esquecer que a comunidade joanina é uma comunidade perseguida, que está carecendo, está carente do Senhor. O Senhor está morto, a comunidade está sendo perseguida, então o desejo da comunidade é que Jesus esteja presente com ela. Por isso mesmo, esse discurso de despedida de Jesus, ele dá uma esperança. Eu vou, mas eu volto logo. Muitos, inclusive, pensavam que essa volta logo de Jesus era uma volta iminente, era uma coisa rápida. Então, não esquecer desse contexto que está por trás. Uma comunidade que precisa da presença de Jesus agora. E, portanto, o discurso de despedida é um discurso que vem ao encontro de uma esperança. Eu estou indo, mas estou voltando logo. Eu vou preparar para vocês um lugar, vocês que estão sofrendo. Então é esse contexto que vocês precisam ficar aí conscientes. O capítulo 14 todinho é justamente nesse sentido. Mas antes aqui de começar o próprio capítulo 14, veja bem que no capítulo 13, quando Judas sai, o autor diz que era noite. Presta bastante atenção no que eu vou dizer. No Evangelho de João, noite e dia são mais do que realidades, vamos dizer, temporais. Significa uma linguagem teológica. Onde estiver a palavra noite, significa que são projetos contrários ao projeto de Deus. Quando fala-se de Jesus, fala de dia, de glorificação, porque Jesus ele representa a vontade do Pai, enquanto todos aqueles que estão contrários a Jesus, eles representam a morte. Quando Nicodemos vai conversar com Jesus, é noite, quer dizer, ele representa o projeto de morte, tá? É só nesse sentido que eu queria chamar aqui a sua atenção. Eu levantei alguns pontos desse capítulo 14, você que já leu esse capítulo 14, e alguns pontos importantes aqui. O primeiro deles, tá, é que quando a comunidade escreve, a fala de Jesus, ela não é uma fala para os discípulos, os apóstolos. A fala aí você tem que ler aí a partir da comunidade que está recebendo. A fala de Jesus, embora ela seja no primeiro momento para os discípulos, essa fala ela é para aqueles fiéis da comunidade joanina que vive um momento difícil, tá bom? Isso é muito importante. Basta você observar aí o versículo 38, está dizendo aí que os discípulos são fiéis, mas eles são fracos na fé e precisam dessa força. Na comunidade joanina não era diferente. Os discípulos eram fiéis, mas ainda não acreditavam plenamente, eram fracos. Esse é o primeiro ponto que eu queria trabalhar aqui. A elevação de Jesus na cruz é a glória não só de Jesus, mas é a glória do Pai, porque o Pai ele é glorificado nas obras de Jesus. Assim também nós devemos glorificar a Deus com as nossas obras. Então
É essa mensagem que a comunidade joanina quer dar: glorificar a Deus nas nossas obras. Como esse discurso eles eram lidos na comunidade, na verdade, existe até um biblista chamado Johann Compleburg, ele vai dizer que é muito interessante esse aspecto aqui, que a comunidade, esse texto, né, de despedida, na verdade é um texto litúrgico, é uma liturgia que a comunidade lia na Páscoa. Portanto, o outro pano de fundo que eu queria que você entendesse aqui ao ler esse capítulo 14, o 15, o 16 e o 17, é que a comunidade ela está lendo textos da Páscoa. Portanto, Jesus, ele é o novo Moisés, ele vai nos levar à terra prometida, não a terra prometida física, mas a terra prometida da vida eterna. A sua morte, ela abre caminho para a vida eterna, para a nova terra prometida, tá bom? Então vamos aqui. A despedida de Jesus, ela tem que ser lida aqui. Ele chama a comunidade de filhinhos, da mesma forma que nós vamos encontrar aí no texto de 1 João 2:1 e 12:28. Então é Jesus falando aos fiéis, da mesma forma que João está dizendo para a comunidade dos fiéis, Jesus está dizendo para nós também, comunidade, filhinhos. A despedida de Jesus ela é colocada nesse contexto aí dos textos do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento. Quando você lê lá, por exemplo, a despedida de Jacó, isso está no Gênesis 49, você vai ver que é muito parecido com essa despedida de Jesus. A despedida de Moisés é muito parecida com essa despedida de Jesus, tá? Ou seja, o João está colocando a comunidade nos textos do Êxodo, dos textos da libertação. A morte de Jesus é a morte que vai nos libertar, que vai nos levar para a vida eterna. Isso é um ponto importante. Quando fala credes em Deus, credes também em mim, está no texto que você leu, é um texto pascal, porque o Moisés, ele pedia que a comunidade judaica acreditasse em Deus e acreditasse nele, Moisés. Jesus está dizendo, acredita em Deus e acredita em mim. Da mesma forma, a comunidade joanina está dizendo que o povo judeu acreditou em Moisés e em Deus, nós devemos acreditar em Deus e em Jesus. Essa é uma realidade muito importante. Portanto, os textos de despedida de Jesus, capítulo 14, 15, 16, 17, são textos pascais, textos que nos levam à nossa libertação. A morte de Jesus é um convite a entrar, portanto, na terra prometida. Da mesma forma que Moisés levou para a terra prometida, Jesus também vai nos levar para a vida eterna, a nossa terra prometida. Isso é muito importante também. Deus andava à frente para preparar o lugar, tá? Deuteronômio 1:33, Deus andava à frente, da mesma forma que Jesus anda à nossa frente. A palavra morada, ela vem da mesma raiz de permanecer, por isso que Jesus fala permanecer em Deus, permanecer em mim. Então a palavra morada, a morada ela é mais do que um sentido físico. Morada quer dizer nós devemos permanecer em Jesus. Portanto, não é que Jesus está dizendo que ele vai nos levar imediatamente para o céu. Ele está dizendo que quando nós vivemos nele, ele já está fazendo morada em cada um de nós, tá? Um ponto importante é que Tomé, ele representa aqui todo fiel realista das comunidades, que quer saber um pouco mais sobre essa ideia do reino dos céus, tá? E aí Jesus vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. O texto seria melhor interpretado ou escrito se fosse: eu sou o caminho da verdade e da justiça, tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Seria a forma mais correta de se escrever. Caminho aqui é modo de proceder. Jesus é o modo de proceder do Pai. E nós devemos ser o modo de proceder do Filho. E Jesus, ele se revela como o caminho, tá? O modo de proceder. Antigamente, para os judeus era a lei, que era o modo de proceder. A comunidade joanina está dizendo, não é a lei mais que é importante, é Jesus. É o modo de proceder de Jesus que é importante. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. As duas coisas importantes em Jesus, a verdade que liberta e a vida. Todos os 7 sinais da primeira parte do Evangelho de João revela que Jesus veio para defender a vida. Todas as vezes que nós defendemos a vida, procedemos como Jesus. Estamos no caminho de Jesus e, portanto, estamos no caminho da verdade, da luz
A verdade que é luz e não trevas, tá? Uma outra coisa importante todas as vezes que existia uma crise, as comunidades pediam para ver o rosto de Jesus. Foi assim com Moisés, foi assim com Elias e com todos os profetas. E de novo, aqui o Filipe vai pedir: Senhor, mostra-nos o Pai. Quer dizer, a comunidade está em crise, ela quer ver o rosto do Pai. E aí Jesus responde: eu sou o rosto do Pai. Eu sou o proceder do Pai nessa terra. Eu sou o caminho do Pai nessa terra. Todas as vezes que vocês enxergam o meu proceder, vocês enxergam o proceder do Pai. Não há separação entre Jesus e o Pai, tá? Isso é um ponto importante. E aí, no capítulo 14, a partir já da metade dele, do 31, antes do 31, do 14 para frente, na metade para frente, ele vai falar do Paráclito, tá? O Paráclito quer dizer: vocês não vão ficar órfãos. O Pai e eu estaremos contigo no Espírito, no Paráclito, que significa consolo, que significa apoio. Aqui já a comunidade joanina vai traçar os primeiros perfis aí, as primeiras identidades da Trindade. Jesus está no Pai, o Pai em Jesus. E os dois estão na comunidade através do Espírito Santo. O mesmo Espírito que esteve com Jesus em toda a sua história estará também com a comunidade. E no texto vocês leram aí, nós faremos coisas maiores do que Jesus. Maiores não em questão de qualidade, mas em quantidade, porque a vida de Jesus foi uma vida muito curta. Então nós podemos fazer muito mais coisas do que Jesus fez, porque nós vamos ter uma vida muito mais longa do que Jesus teve. Mas o que garante a nossa execução dessas tarefas, da fidelidade ao Pai, é a figura do Espírito Santo, desse Paráclito, desse Consolador. Jamais nós estaremos órfãos. É assim então que nós devemos ler o capítulo 14, 15, 16 e 17, como um grande discurso pascal da certeza que nós vamos entrar logo na Terra Prometida se nós estivermos no proceder do Filho, no caminho do Filho. O que está no caminho do Filho? Levando luz para as pessoas, a verdade para as pessoas e defendendo a vida todos os instantes. A vida, ela foi um dos critérios fundamentais da obra de Jesus nessa terra. É isso aí, até o próximo programa.